fiquei mais de um dia assim, literalmente sem trabalhar. Não trabalhei nem para os meus clientes, não trabalhei nem para lá. O dia inteirinho arrumando toda a estrutura da aula de hoje. E já tem 35 minutos que eu tive que corrigir toda a vez que eu fiz. Esse é a dificuldade que a gente tem de fazer as coisas sozinho, né? Mas um dia Deus vai mandar pessoas que queiram ajudar a gente, que queiram, que gostem, né, disso, estejam dispostos de verdade para nos ajudar. E por causa disso também eu queria pedir, se for possível, a ajuda de alguém para ficar lá naquele computador de lá para poder transmitir aqui para vocês. Tá bom? E assim nós vamos ministrar a nossa aula. Já tá, é só apertar a setinha para a direita, tá? Que provavelmente já vai funcionar. Essa aula está sendo gravada, e está sendo transmitida ao vivo também, porque a gente tem uma pessoa que ela tem vontade de congregar aqui na nossa igreja e não é possível. Por enquanto não é possível. Ele não quer, essa pessoa não quer, assim, ela gostou do ambiente, gostou da maneira que nós pastoreamos, ela se identificou com a gente. E por as limitações não pode estar presente. E eu me comprometi a discipular pessoalmente, fazer um esforço, e por causa disso a gente também vai estar gravando, nós estamos gravando, estamos transmitindo ao vivo. Eu espero que dê tudo certo. Que você consiga assistir essa aula. A aula de hoje é sobre o Evangelho de Mateus. Pode passar aí. Deixa eu ver se está aqui. O Evangelho segundo Mateus. Né? Esse é o nosso módulo. Essa é a nossa. Nós estamos hoje estudando. E já mudou também? Parece. Não. Não mudou. Aqui dentro? Aqui na setinha? Então nós vamos falar hoje sobre quem é, propósito, como que o Evangelho de Mateus era visto naquela sociedade daquele tempo, e também qual que era o seu propósito, como que ele apresentou Cristo naquele período. O Evangelho de Mateus foi um discípulo de Cristo, e ele escreveu esse livro ali entre 40 e 70 anos de Cristo. Vamos ver primeiro então agora quem era Mateus. Do nome hebraico Matituiai, dom de Deus, ou seja, Levi, filho de Alfeu. Lucas e Marcos chamam Mateus de Levi. Você vai ver lá no livro do Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, citando Mateus, e quando citar vai estar lá Levi. Quem chamou ele de Mateus foi o Senhor, foi Jesus que deu esse nome a ele. Mateus era um publicano, era um judeu publicano, que significa cobrador de impostos, trabalhava a serviço de Roma. Você vai encontrar essa referência lá em Mateus capítulo 9, verso 9. E ele é considerado, por causa desse seu serviço, ele é considerado traidor dos judeus antes da sua conversão. Por quê? Porque o cobrador de impostos era mal visto. E como ele trabalhava a serviço do Império Romano, como cobrador de impostos, como publicano, os judeus não o viam bem. Ele era também um homem culto,
conhecedor das leis e da história romana e judaica. Falava 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Por que Mateus escreveu esse livro? Primeiro, para provar aos judeus que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Você vai ver que o Evangelho de Mateus, ele é o que mais cita o Velho Testamento nos seus capítulos, em muitas ocasiões. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouco disso. E ele vai demonstrar também que Jesus, ele é o rei dos judeus, então ele vai fazer essa menção ali. Ele foi escrito também para mostrar que Jesus, ele veio para cumprir a lei e os profetas. Veio também para preservar o ensino apostólico para a comunidade judaica cristã. Então, os judeus que iam se convertendo ali, Mateus, ele escreveu esse livro, esse evangelho, com o intuito de estar preservando ali o ensino apostólico de Cristo. Aí tem Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, ou Mateus capítulo 25 também. Mateus, ele é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Se você termina de Malaquias e fosse para o Evangelho de João, o Atos dos Apóstolos Romanos, as pessoas iam ficar em dúvida da transição dos profetas do Velho Testamento com o Novo Testamento. Mateus, ele é a transição, por isso que é considerado a ponte, porque ele começa falando da árvore genealógica de Jesus. Ele vai em vários momentos, em muitos momentos mesmo, citando referências de Jeremias, de Isaías, de Deuteronômio, de Salmo, para mostrar que Jesus, ele é a continuidade, o cumprimento do Antigo Testamento. E ele usa repetidamente a fórmula para que cumprisse o que foi dito pelos profetas, fazendo essa ponte, essa ligação. Frequentemente citava as palavras reino e reino dos céus, como Mateus capítulo 11, verso 13. Qual que era o tema central do Evangelho de Mateus? Jesus, o Rei, Messias. E o versículo chave, Mateus capítulo 27, verso 37. Vamos abrir lá? Para nós vermos. O versículo chave, Mateus capítulo 7, versículo de número 27 e 37. Mateus capítulo 27, versículo de número 37. Alguém pode ler para mim, por favor? Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ele não deixa de citar, no momento da crucificação de Jesus, essa placa que eles colocaram sobre a cruz de Cristo, como uma forma, um ato de zombaria. Porém, não quer dizer que é mentirosa. A ideia ali dos fariseus, dos líderes religiosos colocarem aquela placa ali, trazia assim, você não é o rei? Desce daí. Olha o rei. Olha aí o homem que falou que era o rei dos judeus aí, os soldados romanos, colocaram lá. Olha aí o homem que falou que era o rei dos judeus, morrendo crucificado, sendo humilhado. Esse rei fracassou. Mas Mateus faz questão de mencionar isso, porque de fato, com todo o contexto desse evangelho, vai mostrar que Jesus, ele é de fato o rei, não só dos judeus, mas o rei de toda a terra. Próximo. Mateus confirmou que Jesus era e tinha nome real. Ele será chamado
pelo nome de Emanuel. Mateus capítulo 1, verso 23. Alguém pode abrir, por favor? Conceição, faz um favor para mim. Abre Mateus capítulo 2, verso 6. Soraya, Mateus capítulo 3, verso 3. Vanessa, Mateus capítulo 3, verso 17. Ivani, Mateus capítulo 5, verso 2. Thalita, Mateus capítulo 7, verso 29. Isa, Mateus capítulo 12, verso 30. 12. Verso 30. Daniel, Mateus capítulo 20, verso 28. Então vamos lá. Mateus confirmou que Jesus era e tinha nome real. Mateus capítulo 1, verso 23. Eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Nome real, ele tinha um nome. Que quer dizer Deus conosco. Isso. Agora, ele também tinha uma posição, ele também tem uma posição real. Mateus capítulo 2, verso 6. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em ele as principais cidades de Judá, porque te virá líder, que como pastor conduzirá Israel, meu povo. Uma posição real, esse cumprimento das profecias e profético também. Mateus capítulo 3, verso 3, ele tinha um anúncio real. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele também tem coroação real. Mateus capítulo 3, verso 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado em quem me compraste. Ele também tem proclamação real. Mateus capítulo 5, verso 2. E abriu sua boca, os ensinados dizendo: Isso, tá bom, é isso mesmo. Mateus capítulo 7, verso 29. Ele não era um mestre da lei, verificar nada com a autoridade dele mesmo. A autoridade dele mesmo. Ele também tem, e era lealdade real. Mateus capítulo 12, verso 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ele também tem amor real. Mateus capítulo 20, verso 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele também tem glória real. Mateus capítulo 25, 34. Quando vier o Filho do Homem, então dirão o rei: vinde, entrai na posse do reino. Também tem sacrifício real. Mateus capítulo 27, verso 35 e 37. Depois de o crucificarem, aí lá para frente vai dizer assim: ó, por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E ele também tem vitória real. Mateus capítulo 28, verso 6. Ele, os anjos dizendo, né? Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Olha só, como havia dito, mais uma vez aqui, Mateus mencionando uma coisa que alguém disse antes, certo? Agora nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto aí. Próximo. Qual que é a sua relação? A relação do Evangelho de Mateus com o Antigo Testamento. Primeiro, Mateus capítulo 1, verso 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mudou aí também? E eu estou aparecendo aí para não ficar confuso? Bicho, pausou. É aqui. Eu não estava vendo, estava pausado. O cumprimento de Mateus capítulo 1, verso 23, está
em Isaías capítulo 7, verso 14. Olha a relação. Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E Mateus 23 vai confirmar lá, será chamado o nome de Emanuel. Traduzido é Deus conosco. Mateus está contando a história e relacionando essa mesma passagem de Isaías. Mateus capítulo 2, verso 6, que nós lemos já também. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o que apacentará o meu povo Israel. Qual é a cidade aqui, ó? Belém, terra de Judá. De modo nenhum és a menor. Por quê? Porque dela sairá o dia que apacentará o povo. Uma promessa que o Messias viria de lá, de Belém. E observa que Jesus, os pais de Jesus teve que fugir para o Egito, teve que ir para Belém escondido. Né? E lá Jesus nasceu, assim, no momento em que Herodes estava matando todas as crianças. Mas qual que é a ligação para a gente pensar bem? Miqueias capítulo 5, verso 2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar entre os grupos de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, a profecia que nasceria, né, o Messias da Virgem, e agora Miqueias vai dizer, vai nascer de Belém, uma cidade que pode parecer pequena, sem expressão nenhuma, mas o Messias viria de lá. Mateus vai lembrar isso. Agora, Mateus capítulo 2, verso 15, vai fazer ligação com Oséias 11:1. Do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Mateus capítulo 2, verso 18. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamentação. Era Raquel chorando seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existem. Jeremias 31:15. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chorando seus filhos, recusando-se a ser consolada por causa deles, porque já não existem. A matança antes do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 3, verso 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós o que for no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Miqueias, eu errei, tá? Isaías, pegar aqui. Quer que eu procure? Isaías capítulo 40, verso 3 ao 5. Vamos ver só o 43, né? Vós que no deserto preparai o caminho do Senhor, direitai no ermo a vereda, a nosso Deus. Vamos lá. Eu tenho mais conexões aqui para mostrar para vocês. Tem mais 5. Vai, vou ler. Para frente. Mateus capítulo 4, verso 4. Nem só de pão Jesus sendo tentado pelo diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão,
vosso Deus, como pintastes em massa. Mateus capítulo 4, verso 10. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Mateus capítulo 8, verso 17. Ele mesmo tornou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Cumprindo, fazendo ligação com Isaías capítulo 53, verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mateus capítulo 12, verso 40, Jesus dizendo assim, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. 3 dias e 3 noites. A morte é a ressurreição. Jonas capítulo 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vou fazer um comentário só do último aqui. Jesus morreu numa sexta-feira. A semana que Jesus morreu era uma semana de Páscoa. Então, havia 3 sextas-feiras, 2 sextas-feiras naquela semana. Então, havia 2 sextas-feiras naquela semana. Ou seja, como se a quinta se tornasse sexta e a sexta fosse sexta de fato, sábado e domingo. Jesus morreu na sexta, ao 3º dia ressuscitou, que é o domingo. Então, se você for contar no calendário nosso, não dá 3 dias, porque sexta, sábado e domingo dá somente 2 dias. Porém, aquela semana é a semana das festas de Pentecostes, as festas do tabernáculo, a Páscoa. Todo o povo judeu se reuniu em Jerusalém. E foi naquela semana que Jesus foi entregue. E antes que houvesse a sexta-feira, que haveria sacrifícios, porque os sacerdotes na sexta faziam sacrifícios ao Senhor no templo. E naquela sexta não poderia matar ninguém, não poderia aprisionar ninguém, não poderia eliminar ninguém. Então, para que eles pudessem realizar aquela trama com Jesus, eles tinham apenas uma opção: conseguir um julgamento de Cristo entre 4º e 5º, e já na 5ª já decretar a morte dele, a condenação dele. E é por isso que Jesus foi entregue na quarta-feira à noite e passou toda a noite de julgamento. Vai para Herodes, vai para Pilatos, e os fariseus e os doutores, os líderes religiosos, eles procuraram todas as maneiras possíveis para que alguém pudesse acusar ele. Até que, quando Pilatos ele vê Jesus e não vê uma outra alternativa ali, pede para o povo escolher entre Jesus e Barrabás. Quando, motivado ali por influência, aquela multidão lá, pela influência de muitos líderes que estavam ali espalhados naquela multidão ali, eles pedem que soltem Barrabás, o criminoso, e crucifiquem Jesus. Crucifiquem. Então, naquela quinta-feira, passou a noite inteira, a madrugada de acusação, de condenação, Jesus ele é entregue para condenação de crucificação. Por isso que ele morre na quinta, que é a sexta daquela semana. Então a Bíblia não está errada em dizer que na sexta-feira ele foi entregue e morto, porque no outro dia era sexta-feira também. Então a primeira sexta, segunda sexta, sábado e domingo. No domingo Jesus ressuscita. Como é que consegue entender esse paralelo aí? Como que dá 3 dias entre sexta e domingo? Que naquela semana havia 2 sextas-feiras. E Jesus foi morto na primeira sexta, porque na segunda sexta, o que acontecia? Não podia matar ninguém, porque era o dia dos sacrifícios. Não podia prender ninguém. Era o dia do sacrifício. E no dia do sacrifício, os
criminosos eram perdoados. Próximo. Mateus prova. Para. Consegue arrumar? Na câmera, né? Aqui? Isso. E aí? Clica 2 vezes. Ok, né? De novo, volta para ela. Ok. Mateus prova pelo Antigo Testamento que Jesus é o Messias prometido. Qual que era a importância da genealogia para os judeus? Para que os judeus pudessem crer que Jesus era o Messias, eles precisavam entender qual era a sua linhagem. E Mateus apresenta as duas linhagens, apresenta a genealogia como essencial para comprovar a descendência sacerdotal, que devia se provar que ele era descendente de Arão. Então, Mateus faz toda a ligação. Validar também que a linhagem real de Jesus vinha lá da árvore genealógica, ele era descendente de Davi. Lembra quando o cego Bartimeu começa a gritar o nome de Jesus? O que o cego Bartimeu fala? Jesus, filho de Davi. Filho de Davi, né? Mateus mencionando, citando ele mais uma vez. Só que lá no capítulo 1 ele vai lembrar que Jesus está na raiz, na árvore genealógica de Davi. E também, para provar, alguém pode abrir para mim Salmo 132, verso 11. O Messias prometido deveria vir da linhagem de Davi. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre, porém, sobre o teu trono. O Senhor jurou a Davi com um firme juramento, e dele não se apartará um rebento da tua carne, farei subir para o teu trono. A promessa aí, né, que o trono de Davi seria permanente ali. Qual que era o objetivo de Mateus? Mateus escreve para os judeus, apresentando Jesus como filho de Davi, ou seja, ele tinha direito ao trono, e que ele era também filho de Abraão, herdeiro da promessa messiânica, que ele seria pai de multidão, e dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Agora Mateus também apresenta a genealogia de José. Por quê? Porque por mais que da árvore ali de Davi, né, da árvore que veio de Maria, mas José era o pai adotivo, e o judeu precisava confirmar que o trono ele passa pelo homem, pelo homem, né? pelo sacerdote. E aí José não é o pai biológico, mas ele é o pai adotivo de Jesus. E como pai adotivo de Jesus, José também está na árvore genealógica. Então ele apresenta a genealogia legal e não biológica, porque José era pai legal de Jesus, lhe conferindo direito real. E a relação com o Antigo Testamento, que Mateus teve o objetivo de trazer para os judeus, que ele era o cumprimento da promessa dada a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, e também lá em 2 Samuel 7, do 12 a 16, cumprimento da promessa dada a Davi. Vamos ler lá, 2 Samuel capítulo 7, verso 12.
quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, e procederá de ti e estabelecerei o seu reino. 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Olha a relação que Mateus vai lembrar o povo judeu que Jesus, ele era o cumprimento da promessa que Deus tinha feito para Davi sobre o seu trono que ia perdurar para sempre, que seu trono ia ser eterno, não ia sair da casa de Davi. Verso 13: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Verso 14: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então Mateus, ele confirma, ele relaciona, confirma que Jesus cumpriu na árvore genealógica, na descendência de Davi, que ele é o Messias prometido, que ele ia cumprir o trono eterno da descendência de Davi para todo Israel e todo o povo de Deus. Agora vamos falar sobre o nascimento virginal e um pouco do ministério de João. Por que isso é importante? Porque o Messias deveria ser de nascimento natural, assim como está escrito lá em Isaías 7,14, que a virgem dará à luz, conceberá a virgem, né? E Isaías capítulo 9, verso 6, que vai dizer assim, e o seu nome será maravilhoso, Filho de Deus. Qual é o sentido teológico de cumprir que ele nasceria da virgem? Garantir a divindade e humanidade plena de Cristo, porque foi uma concepção sobrenatural. Ele nasceu de uma mulher carnal, mas foi gerada pelo Espírito Santo. O anjo prometeu, o anjo disse para Maria o quê? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E confirma o cumprimento profético. Agora, Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 12, vai falar sobre a adoração dos magos. Quem eram os magos? Possivelmente, eles eram estudiosos orientais da Pérsia e da Babilônia. Gentios que buscavam a verdade conforme a luz que possuíam. Por que eles vieram? Pode ter sido influenciado por judeus que haviam sido exilados lá na Pérsia, na Babilônia, e eles conheciam a promessa. E eles reconheceram pela profecia de Números 24, verso 17, que o Messias havia nascido. Olha só os magos compreenderam a profecia lá de Números 24, 17. Vamos ler também? Números capítulo 24, versículo de número 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então esses magos, na verdade há três, nós não sabemos quantos eram, mas os magos, eles compreenderam essa profecia de Números 24, 17, e eles aguardavam, quando eles viram um sinal no céu.
Eles já imaginaram, o Messias está nascendo. Não, isso é um mistério da glória de Deus e uma ação do Espírito Santo, que a gente não compreende. Nós conhecemos o Espírito Santo através de Cristo, depois de Cristo, mas sabendo que o Espírito Santo agiu também nos profetas do Antigo Testamento. E o Espírito Santo agora também agiu sobre os magos, homens ali estudiosos orientais, que nem judeus eram persas ou babilônicos, mas eles creram nas profecias porque eles aprenderam isso com os judeus exilados. Eles aprenderam a história do Deus de Israel e se interessaram, eles creram nisso. Existe também uma lei que Deus deixou para Moisés, assim, porque a gente acha que no Velho Testamento não havia salvação fora de Israel. Muitas pessoas pensam que não havia salvação, mas eu queria que alguém me ajudasse. Eu tenho que encontrar esse versículo para mim, dizendo lá, não sei se está em Deuteronômio ou Levítico, Deus falando assim para Moisés assim, se um estrangeiro vier até vocês e crer no Deus de Israel, vocês não vão expulsá-lo, vocês vão recebê-los como irmãos de vocês também. E aí eles vão viver como vocês. Encontra para mim aí essa passagem bíblica que vai falar isso. E isso acontece com os magos. Mostrou aqui no Isaías, Primeira Reis. no versículo 14. Você só segura só um pouquinho aí, só para eu não perder essa linha de raciocínio aqui, Encontrou aí essa referência? Primeira Reis 8, 41 a 53. Bom, pode até falar, mas não é lá, está no Pentateuco. Primeira Reis 8. 41 ao 53. Vou ler aqui, 1 Reis, capítulo 8, verso 41. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém que é de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. E 2 Crônicas 6:32 também tem. Que é a mesma passagem. Tem outra referência aí? Não. Deuteronômio, Levítico? Só Deuteronômio 6:32. Não, 2 Crônicas. Deuteronômio capítulo 3, verso 24. Achei. Ah, tá. Deuteronômio capítulo 3, verso 24. Ó Senhor Deus, passaste a mostrar o teu céu e tua grandeza e a tua poder de mãos, porque Deus nada o Senhor na terra e possa ser. 2 Crônicas 6:32. É Êxodo 12, acho que é isso. Se algum imigrante estrangeiro habita. Exatamente. Êxodo 12, 48 e 49. Êxodo capítulo 12, versos 48 e 49. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum circunciso comerá dela. A mesma lei age para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Olha aqui, Deus falando para Moisés, se o estrangeiro chegar até vocês e quiser celebrar, celebração da Páscoa é o ato da comunhão, da relação, da libertação.
né? Deus libertou o povo do Egito. O Egito significa o mundo. Então, assim, nós somos libertos do Egito também, do mundo. Jesus nos libertou. E aí nós, hoje, celebramos a Santa Ceia, a nossa Páscoa, que é o ato simbólico da nossa comunhão com Cristo, com Deus. E aí Deus falando para Moisés, se esse povo, se esse estrangeiro, se o estrangeiro, ele vier até vocês, se hospedar com vocês, e quiser celebrar porque ele creu. E aí vocês vão circuncidar ele, assim, no sentido, na tradução nossa, né? Vocês vão converter ele. A circuncisão é a marca do povo de Deus. Então, se o estrangeiro quiser vir celebrar a Páscoa com vocês vão agora converter ele, porque ele deseja isso. E ele não vai ser, vocês não vão tratá-lo mais como um estrangeiro, vocês vão tratá-lo como o povo da terra, o povo natural, o meu povo também, o povo de Deus. Então, existia sim salvação fora de Israel no Antigo Testamento, para o povo que cria no Senhor, que cresce no Senhor, que tornasse o Deus de Israel como seu Deus também. Vai, Tiago. Não, só queria tirar uma dúvida no capítulo 7, 14 de Isaías, que o senhor citou aí, assim, é o versículo 15 e 16, na verdade. Talvez fale um pouco do que o senhor falou aí, mas eu só queria entender esse nome. Assim, portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho e lhe chamará Emanuel. E aqui tudo bem. Aí ele fala assim, ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra entre os dois reis que tremem de medo. O que isso quer dizer? Vamos lá. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal, e escolher o bem, será desamparado a terra antes dos dois meses, tu tens de medo. Eu preciso fazer uma pesquisa mais sobre esse versículo aqui, mas o final aí, o verso 16 aí, ele vai, é porque eu não sei o significado da manteiga, o mel que tem, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Talvez, no verso 15 aí, talvez, na minha interpretação, agora está querendo dizer que ele vai, como criança, ele vai cumprir como homem, vai cumprir toda a lei, e ele vai viver como um homem natural mesmo, como um homem natural. E como homem natural, ele vai ter que resistir às tentações, resistir o conforto pessoal de falar assim, eu não vou cumprir a missão que me foi dada. Talvez seja isso. Agora, já no verso 16, eu tenho mais clareza sobre ele será, quando desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante os dois reis. Tu tremes de medo. Jesus, ele citou, eu não lembro se foi no Evangelho de Mateus, ele citou que ele não veio para trazer paz, mas ele veio para trazer guerra, divisão. E por causa daquilo que ele revelou e da manifestação salvífica dele, ele não só dividiu as pessoas, mas ele foi desprezado.
Então, assim, no complexo, assim, no aspecto geral, é aquilo que nós falamos. Jesus morreu pelos nossos pecados, porque nós também o rejeitamos. Nós também o rejeitamos. Então, assim, Jesus foi morto, foi crucificado, porque nós o rejeitamos, porque nós o matamos, os nossos pecados o matou. Então, esse versículo 16 aqui, para mim, aqui, há uma ilusão, há uma alusão, uma ideia profética de que toda a terra, toda a humanidade o desprezou, toda a humanidade o rejeitou. Então, assim, a minha interpretação. Porém, eu vou fazer uma pesquisa amanhã, se eu lembrar, sobre isso, e depois eu vou fazer esse comentário aí. O ministério de João Batista, estou quase terminando, gente. Capítulo 3, verso 1 ao 12. Qual que era o propósito? Preparar a nação para o Messias. Está tudo certo, tá? Preparar a nação para o Messias. João Batista fez isso. Ele mesmo disse que ele era a voz clamando meio ao deserto. Estava preparando o caminho para o Salvador, que ele não era, né? Mas eles estavam preparando o caminho. O propósito também do ministério de João Batista: apresentar o arrependimento e o batismo como símbolo de purificação. E também era a profecia cumprida de Isaías 40:30. Isaías 40:30, né? Voz clama no meio do deserto. É isso mesmo? Tá. Não. Os jovens se cansarão e os mansos certamente. Voz que clama. Isaías 40, verso 3. Isaías 40:3. É. Aham. Isaías 40, versículo 3. Mateus 3:3. Está dizendo? Mateus 3:3. Não é Mateus. É a profecia de Isaías 43. O que está dizendo lá? Isaías 43. Uma voz clama no deserto. É isso. Prepara o caminho para o Senhor. Nós afirmamos. Faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Então, João Batista, ele era o cumprimento profético de Isaías 43. Vamos falar agora sobre o ministério do Messias aqui, algumas pinceladas ali sobre o ministério dele. Por que Jesus foi batizado se não tinha pecado? Mateus 3,15 responde isso. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O próprio Jesus dizendo que ele precisava batizar, porque lhe convinha cumprir toda a justiça. Os milagres como símbolos do poder salvador de Jesus, do Messias. Né? Seu poder sobre as enfermidades simbolizava poder sobre o pecado. Poder sobre os demônios era um símbolo de queda completa do reino de Satanás. Mateus também mostra poder sobre a morte e revela como aquele que vivificará, revela como é que ele vai vivificar todos os mortos. Ele fez isso com uma menina, Tabita Cume, fez isso com Lázaro, lá na Evangelho de João, né? E ele mesmo ressuscitou. Ele não foi ressuscitado, ele ressuscitou. Então ele tem poder pleno sobre a morte, tanto sobre quem morreu, como ao morrer ele ressuscitou. Poder sobre a natureza demonstra como ele libertará o mundo da maldição. Alguém lembra de uma passagem dos evangelhos aí que mostra o poder de Jesus sobre a natureza? Quando ele acalma a tempestade.
Mais alguém? Tempestade no mar. Poder sobre a tempestade, Senhor. Mateus 8,18. Jesus acalmou a tempestade. Isso mostra que ele tem poder sobre a natureza também. Os peixes também. A pesca dele. Pesca milagrosa. Os peixes. Sobre os peixes, não é verdade. Então mostra que ele tem poder e dessa forma ele também vai libertar o mundo de toda maldição. Então, o Evangelho de Mateus mostra que Jesus tem poder sobre enfermidades, sobre demônios, poder sobre a morte e poder sobre a natureza. Vamos seguir? Por que Jesus enfrentou oposição dos fariseus? Por quê? Por causa da sua origem humilde. Os fariseus rejeitaram Jesus como o Messias, porque ele era de origem humilde. Ele nasceu numa manjedoura, ele foi criado de uma forma humilde. A linhagem dele, né? A linhagem dele era de pessoas humildes. Exatamente, a cidade que Jesus foi criado também, a Galileia, a Nazaré, era um lugar muito humilde, muito simples, de gente pobre, de gente humilde, né? E a sua associação também com pecadores. Jesus comia com pecadores. Jesus se relacionava com os samaritanos, com pessoas humildes, com cobradores de impostos. Então os fariseus rejeitaram tudo isso. Por quê? Porque Jesus quebrou tradições que eles mantinham, que eles zelavam. E Jesus também confrontou eles, né? Porque os chamou de hipócrita por causa disso. Então esse foi o principal motivo de que os fariseus rejeitaram Jesus e Jesus teve que enfrentar essa forte oposição a ponto de ser morto por eles. Por que Jesus também falou em parábolas? Primeiro a gente precisa entender o que é parábola. Parábola, ele é o discurso que ensina uma verdade espiritual usando uma ilustração material. Pode ser verdade? Pode, mas pode ser apenas uma história, um conto, pode ser uma ilustração. Jesus, ele usava essas parábolas para ensinar coisas espirituais para os seus discípulos. E as pessoas de fora não conseguiam compreender isso, não conseguiam. Seu objetivo era fazer esse tipo de ensino, ensinar os seus discípulos dessa forma, para ocultar algumas verdades às pessoas que zombavam dele, aos seus opositores, que tentavam incriminá-lo. Então, poderia revelar a quem a buscasse sinceramente. Os discípulos conseguiam compreender mais. Às vezes eles não compreendiam completamente. Porém, nas parábolas, Jesus contava a história, eles não entendiam, mas Jesus dava ali uma explicação. Eles começavam a compreender melhor. Por quê? Porque eles já tinham um pouco mais de intimidade, se relacionavam com o Senhor. Eles tinham uma convivência com Cristo. Os seus opositores não, procuravam uma maneira de acusá-lo, de incriminar. E ele usava as parábolas como código, para que os de fora não compreendessem, mas os que andavam com ele sabiam o que Jesus estava ensinando ali em questões de verdades espirituais. Diga, Thiago. Essa parte que você acabou de falar, entra aquela parte que ele fala que Deus usa o outro para confundir, sabe? Porque aí, no caso, ele também fazia de uma forma que era para confundir os doutores da lei, né? Repete, João. Quando a palavra fala que Deus usa os loucos para confundir os sábios,
Paulo diz isso. Pois é. Aí enquadra nessa parte também, porque Cristo ele falava de uma forma que os doutores da lei eles não compreendiam aquilo que ele estava falando. Por mais que eles tinham a sabedoria da lei, mas eles não compreendiam da forma espiritual que Cristo ensinava os seus discípulos. O sentido dessa referência de Paulo, quando vai dizer, né, que Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes, usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, usa as que não são para confundir as que são. Ele está assim, apontando no sentido de uma pessoa que Deus deseja honrar, levantar, usar. A ideia não é voltada para o que Cristo fez, mas para o que Deus faz no homem. E aí sim, através de Cristo. Então, o sentido daquela referência lá, na verdade, ela é totalmente pessoal, mas na vida do homem que tem uma vida governada pelo Espírito Santo, que é a capacitação de dons, que é a inspiração pelo Espírito Santo, que é o discernimento espiritual. E então Deus muda toda a razão humana, toda a lógica humana, e através do seu Espírito ele usa. Assim, poderia apontar esse versículo ligado mais para Atos capítulo 2 do que Jesus ao contar parábolas, porque Atos capítulo 2 o Espírito Santo toma a vida de homens cheios ali, né, do seu Espírito ali, como Pedro. E Pedro, um homem iletrado, um homem mais simples, que não havia assim, uma cultura, né, não era um poliglota, não era um homem inteligente, mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, começa a pregar para as pessoas que estavam vendo a descida do Espírito ali. E após o seu discurso, após a sua pregação, 3.000 pessoas, né, se convertem a Cristo naquele dia. Então, assim, a referência de Paulo faz mais sentido em Atos capítulo 2 do que nas parábolas de Cristo, que Deus usa as coisas que não são, usam homens iletrados, homens simples, homens com pouco conhecimento, mas inspirados pelo Espírito Santo. Deus coloca dons, eles falam outro idioma, eles falam verdades que eles não conhecem, como o apóstolo João, que viu o novo céu, viu uma nova terra. Nesse aspecto faz mais sentido esse versículo. Deus usa as coisas loucas, as que não são, para confundir as que são. Vamos falar sobre o sacrifício do Messias, acerca do discurso de Cristo em Mateus 24, verso 1 ao 41. A gente pode citar o professor Murray Hitch, que diz assim, dois objetivos supremos ocupam esta admirável profecia, um dos quais estava próximo a cumprir-se e o outro remoto. Ambos eram perfeitamente claros à sua vista onisciente. O que está próximo é a queda de Jerusalém. O que está remoto é a sua segunda vinda. O primeiro realizou-se dentro de 40 anos após a predição, a saber, em 70 antes de Cristo. O segundo pertence ao futuro. A profecia de Isaías concernente ao Messias sofredor, Isaías 53, encontra-se seu cumprimento nos capítulos 26 e 27. Então, todo o capítulo 26 e 27 é o cumprimento total de Isaías capítulo 53. Se não me engano, é lá em Isaías 53 que vai dizer assim: o castigo que nos trouxe a paz. Estava sobre... Quero fazer uma referência aqui, não é esse, mas quero fazer a referência de Isaías 53, verso 10. Olha só o tanto que é forte e profundo Isaías 53, 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar,
quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aí, ó, Isaías 53:10 está literalmente dizendo assim, ó, Deus fez isso, agradou a Deus moê-lo, despedaçá-lo. E Jesus, ele foi, Mateus capítulo 26, 27, vai mostrar todo o sofrimento de Cristo, né? Vai mostrar o cumprimento dessa profecia, como Jesus foi humilhado, desprezado, sofreu bastante, uma zona de estresse, que ele suou sangue, que ao orar, muito angustiado, porque ele disse que a alma dele estava angustiada, ele orou falando assim, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Agora imagina, naquela ocasião, a vontade de Deus foi suprema, foi superior à do filho que pediu que passasse aquele cálice naquele momento lá. E Deus não vai, em muitas ocasiões, Deus também não vai ouvir os nossos pedidos. Deus não vai ouvir alguns pedidos nossos, porque a vontade dele é maior do que as nossas próprias vontades. E é por isso que, às vezes, nós passamos por coisas que não queríamos passar, mas também é vontade de Deus. Também glorifica o nome do Senhor nessa ocasião, nessa situação. Amém, gente? Amém. Para finalizar, o triunfo do Messias. O Evangelho de Mateus chega a um final feliz. A consumação na ressurreição do Messias dentre os mortos. Todo o poder lhe é dado no céu e na terra, por esse motivo tem o poder de enviar os seus seguidores por todo o mundo com a mensagem da salvação. Assim se cumpre as palavras de Isaías capítulo 42, do 1 ao 4, e capítulo 49, versículo de número 6. Imagine aqui uma coisa. Mateus escreveu todo o Evangelho, todo esse Evangelho, para provar que Jesus era o Messias, que Jesus cumpriu a lei, que Jesus cumpriu as profecias, cumpriu as palavras dos profetas. E ele finaliza mostrando o triunfo, relatando o triunfo de Cristo sobre a morte, ressuscitando com toda a autoridade, todo o poder. Mateus capítulo 28. Verso de número 18. Jesus dizendo assim, ó, todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Os últimos versículos do Evangelho de Mateus vai mostrar a autoridade de Cristo, a ordem de Cristo e a missão que ele dá para a sua igreja. E por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Evangelho de Mateus finaliza com dois grandes ensinamentos aqui, ó, que Jesus tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Todo o poder lhe foi dado pelo Pai, e uma responsabilidade para a igreja, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que Ele nos tem ordenado. E finaliza o Evangelho de Mateus. Eu queria agora rapidamente ouvir 2 ou 3 pessoas, no máximo, que pudessem falar o que você aprendeu hoje aí sobre o Evangelho de Mateus aí. O que
memorizou aí? O que você conseguiu memorizar? Tá bom, obrigado. Foi muito bom o depoimento de vocês. Nessa aula de hoje, eu também respondi 3 perguntas da prova de vocês. Eu espero que vocês tenham anotado, tá bom? Que eu não vou mandar o arquivo. Pastor, mas aí vai ter a resposta? Está na apostila, para vocês comprar, e está também lá no PDF da aula 3, que ainda bem que todo mundo leu, né? Graças a Deus. Muito feliz por isso. Todos vocês terem lido. Vocês estão muito bem. Eu li para 4. Eu li a aula 4, aí cheguei aqui a aula 3. Mas você leu a aula 4 e a aula 3 você não leu, não? Não, porque eu achei que o e-mail que chegou era da aula 4. Aí eu achei que hoje era da aula 4. Entendi. Gente, um livro a gente começa a ler pelo começo, não pelo final. Não, porque o senhor falou assim, vocês leem, tá? O senhor mandou no grupo. Só que eu entendi que era para ler aquela que chegou para nós. E não foi só eu ainda. Eu acho que ela entendeu agora. Entendi a pergunta. Meu Deus. Eu vou abrir, chegar lá para estar perguntando. Alguém liu? Gente, não tem lógica. Não tem lógica uma coisa dessa. Porque eles foi no que você mandou, pelo e-mail. Mas como que a gente lê o último? Como que você vai entender a aula 4 se você não entendeu a aula 3? Mas foi por isso, porque nós recebeu ela e o senhor, tipo assim, o senhor especificou, ó, vocês leem e tal, aí o que deu de entender era que era essa. Mas eu pedi para vocês lerem todas essas aulas, né? Vocês leem lá. Essa semana eu vou postar mais, aula 5, aula 6, mas semana que vem nós vamos estudar. Mas estudar na sequência. Estamos afiados na aula 4. Tá quase. Mas eu comecei a ler a 3 também, mas não terminei não, viu? Ah, meu Deus. Meu Jesus. Mas tá bom, né? Pra mim não abriu. Nós já melhoramos bastante, né? Nós não estávamos lendo mesmo. A minha mulher fez, né? A 4 você abriu a 4. Melhorando. Certeza. Graças a Deus, pelo menos vocês estão afiados para a semana que vem. Minha negócio para confessar, eu terminei de ler o propósito do ano passado, assim. Que bom, mãe. Mas eu li. Que bom, mãe. Graças a Deus. Eu fechei o outro ano. Era para dezembro do ano passado, eu estou terminando de novembro. Não era dezembro, não. Era junho. Não, dezembro. O Novo Testamento em 6 meses. Não, para dezembro. O Novo Testamento em 6 Nós meses foi acabamos junho. dezembro. Mas nós começamos no dezembro. Foi. Meio do ano passado. Entendi. Mas eu terminei. Você terminou antes de dezembro. Meus parabéns. Glória a Deus. Ó, eu estou agoniado, já tem 3 meses para começar um novo desafio aí de leitura bíblica com toda a igreja. Janeirão a gente vai pensar, porque agora o povo só quer saber de festa, né? Então, janeiro, nós vamos começar um desafio aí. Gente, muito obrigado. Como é que é? Os grupos da minha secreta tá bombando. Eu comecei, me arrependi. Não, agora à tarde eu fui abrir, tinha 300 e tantas mensagens. Falei, não, não tem lógica não. Ó, e Deus me despertou hoje. Viu aquela brincadeira lá? Eu tirei de 3 amigos secretos, sendo que eu tirei só um, foi um dia. Pode fechar? Esse grupo está sendo histórico, né, pastor? Nunca ninguém falou. Não, nunca ninguém falou tanto. Uma das coisas que eu Pode fechar, vai falar. dizer que eu aprendi, Não. que eu aprendi na aula de hoje foi que o livro de Mateus, ele mostra para os